Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de já trazer ali o nosso relatório Focus, velho conhecido nosso, mas a gente não vai falar só disso, a gente vai conversar com vocês, vamos explicar para vocês o que Eduardo Bolsonaro estava querendo com aquele vídeo que ele atacou o Banco do Brasil e agora o Banco do Brasil responde na justiça. Então vamos entender o que aconteceu aí nesse meio de campo, o que ele usou para atacar o Banco do Brasil, que tipo de desinformação que ele usou, porque por mais que ele use ali alguns termos que parecem que fazem sentido, ele está usando essa informação de uma forma até meio manipulada ali para que as pessoas comecem a desconfiar do Banco do Brasil. A gente até separou um trechinho do vídeo, já peço desde já, 11h03 da manhã, eu já peço desculpa porque a gente vai assistir um trechinho para eu poder quebrar os mitos que estão sendo falados ali e ver até o que foi meio que manipulado, porque a gente tem no Brasil, né, essa desinformação, essa máquina de desinformação, e isso pode levar as pessoas a uma corrida para tirar o dinheiro do banco, elas ficarem preocupadas. Então a gente vai falar sobre isso e explicar tintim por tintim. E além de tudo isso, a gente ainda vai falar dele mesmo, da nossa laranja de topete, Donald Trump, porque Donald Trump está posicionado em alguns ativos, tanto ali alguns títulos de dívida de empresas, como também nas tais criptomoedas que vão ser favorecidas por ele mesmo. Então a gente vai também falar sobre isso, movimento que só deve enriquecer mais Laranjão. Será que ele vai aumentar seus hectares de laranja ou vai aumentar sua conta em criptos? Vamos entender tudo isso direitinho. Então hoje tem assunto pra caramba, eu espero que dê tempo para falar de tudo. Então vamos já começar pela nossa agenda para entender o que deve movimentar o dia, quem fala, quem não fala, o que está acontecendo no mundão afora. Às 5 horas da manhã na Alemanha saiu o índice de sentimento das empresas de agosto e aqui no Brasil, 8 horas da manhã, a sondagem do consumidor. Esse a gente vai trazer para vocês amanhã porque hoje não ia dar tempo. 8h25 saiu Focus, então esse velho conhecido nosso que já falei, vamos conversar dele hoje, vamos entender por que é que o mercado mudou ali algumas projeções no Focus e outras não. Então vamos entender isso tintim por tintim. 9 horas da manhã nos Estados Unidos, o Fed de Chicago divulga o Índice de Atividade Nacional de julho e às 10 horas, agora há pouquinho, saiu a sondagem da indústria da construção, medição aqui não da FGV, mas da CNI. Às 11 horas, agorinha, é a vez das vendas de moradias novas saírem nos Estados Unidos, então a gente tem essa divulgação às 11 horas, mas não para por aí, porque a gente tem mais gente falando durante a tarde, vamos descobrir quem é. Antes das falas, às 15 horas, sai a balança comercial semanal, essa também sempre aparece por aqui, né, nas segundas-feiras, toda semana está aqui com a gente. Às 4h15, 16h15 aqui, o presidente do Fed de Dallas participa de uma conferência de 100 anos do Banco do México e o presidente de Nova York, o John Williams, participa de conferência também de 100 anos do Banco do México, só que em horários diferentes, um às 4h15 e outro às 8h15. E hoje a Bolsa de Londres está fechada, é feriado por lá. Mais um que a gente pode importar aqui, hein? Vamos importar o feriado do Reino Unido, junto com o da montanha, e o outro que a gente passou aqui no mês de agosto. Vários feriados para a gente importar nesse mês difícil, que 25 de agosto, parece que o mês já teve um ano. Mas também, né, tanta notícia que vai e volta, é tanta coisa que está acontecendo num curto espaço, que a gente acaba tendo essa sensação de morosidade mesmo. Agora, a nossa bolsa, já vamos dar um salto, então, para entender o que aconteceu com a nossa bolsa na sexta-feira, porque entre esse vai e volta, esse fala e não fala, né, esse vai e vem, a gente teve um movimento positivo aqui na sexta-feira, movimento que a gente não via dessa magnitude, né, uma alta tão grande assim desde abril, e a gente tem que entender por que a nossa bolsa deu um salto, né, o que aconteceu aqui no Brasil para a bolsa ter
um salto tão grande e ficar tão otimista, porque a gente teve todas as ações no campo positivo na sexta. Então, o que será que aconteceu que levou a isso? E é justamente o que eu vou explicar. Para quem lembra, para quem assistiu o programa, vou dar um passinho atrás aqui para a gente poder girar a catraca. Para quem assistiu na sexta-feira, a gente falou do Jerome Powell, que ele ia falar bem na hora do programa, né? Ele estava dando ali um discurso no Jackson Hole, que é um simpósio que acaba acontecendo lá no Banco Central dos Estados Unidos todos os anos, e era a vez de Jerome Powell falar. Estava todo mundo de olho no que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos ia acabar tendo ali de discurso, se ele ia aliviar um pouco mais o tom em relação às taxas de juros dos Estados Unidos ou não, se ele ia ter um tom mais rígido, se ele ia continuar falando em relação à manutenção. E a fala do Jerome Powell foi recebida de uma forma muito dovish, que falam no mercado financeiro. A gente usa essas gírias em inglês porque são jargões de mercado. O que é uma fala dovish? É uma fala mais suave, é uma fala menos rígida, é uma fala mais branda. Então, a leitura da fala do Jerome Powell foi mais branda, ele foi menos rígido com ali a taxa de juros do que se esperava. E ele falou alguns pontos que deixaram a entender, né, o que deram a entender que você poderia ter uma taxa de juros em queda logo em setembro. Ele falou sobre a inflação, falou sobre o peso da inflação, mas ao mesmo tempo falou também sobre o desaquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E parece que o Jerome Powell está mais preocupado agora com o desaquecimento do que com a inflação, que já vai caminhando ali para mais próximo da meta. Então, isso foi entendido pelo mercado como uma sinalização de que sim, as taxas de juros podem começar a cair em setembro. Ele até falou da queda de braço que está acontecendo ali com o Donald Trump, não teria como não passar por isso, até porque existe uma grande pressão em cima do Powell, do Donald Trump, para que você tenha corte nos juros, mas ele falou que não iria ali ceder essas pressões e que sim, está acompanhando os indicadores econômicos dos Estados Unidos para essa tomada de decisão. Então, isso deu deu a entender, ou deu a sinalização de que as taxas de juros podem sim ser cortadas em setembro, coisa que estava muito nebulosa, estava muito incerta, ninguém sabia se realmente ia ter esse corte de juros. E aí, o que acontece quando você tem corte de juros nos Estados Unidos? Por que isso afeta aqui o nosso Brasilzão? Por que a nossa bolsa subiu tanto, o dólar caiu e teve todo esse apetite, esse otimismo na sexta-feira? Vamos entender aqui. Os Estados Unidos têm lá suas taxas de juros, assim como a gente tem a nossa taxa básica de juros. Se você tem uma expectativa que lá vai cortar juros, o que você espera? Bom, os juros lá vai pagar menos, então as pessoas, os títulos de dívida vão pagar menos, esse recurso especulativo vai buscar outro lugar para ganhar. Onde você tem uma taxa de juros real como a do Brasil, onde você tem uma taxa alta, atrativa para um país que ali não está oferecendo um risco fiscal, um risco inflacionário tão grande para receber esse recurso? O Brasilzão. Então, o que se espera? Se a taxa aqui ficar em 15 e a taxa de lá cair, o que vai acontecer com o recurso especulativo? Ele vai sair dos Estados Unidos e vai começar a buscar outros lugares para ganhar com os juros. Onde pode ser um bom destino para esse dinheiro? Vai ser aqui a nossa taxa de juros Selic. Então, isso já faz com que você tenha uma saída de recurso lá dos Estados Unidos para ganhar aqui. Bom, se a taxa de juros lá vai cair e você começa a ver também as expectativas de juros caírem, o dinheiro sai de lá para buscar ganho em outro lugar. Então, isso já deu esse pontapé inicial ali para olhar para os mercados de juros. Mas não só isso. Se você vai ter uma taxa de juros lá nos Estados Unidos que vai ficar mais baixa, para você ganhar mais do que aquela taxa, você tem que correr algum risco. Ou você vai correr o risco de um país emergente e vai botar o dinheiro na renda fixa para ganhar, por exemplo, com a nossa taxa Selic, ou você vai tirar o dinheiro de lá para correr risco no mercado de renda variável. Então, você tira o dinheiro lá da segurança dos Estados Unidos, desse refúgio, desse porto seguro, e bota o dinheiro, por exemplo, nas ações de mercados emergentes. E foi esse movimento otimista que começou na sexta, de expectativa de que esse dinheiro vai entrar aqui, e, de certa forma, esse fluxo já acontece na expectativa, então as nossas ações subiram com essa entrada de recurso. Entrou recurso aqui no Brasil, o que a gente vê?
a queda do dólar. Então foi um dia, bem, pode pôr aí na tela para o pessoal de casa acompanhar o que eu estou falando, a nossa bolsa subiu 2,57, basicamente com todas as ações no terreno positivo, o dólar caiu 0,97 a R$ 5,42 e nos Estados Unidos também teve essa movimentação mais positiva, porque o dinheiro também sai da renda fixa lá, dos títulos de dívida lá, para buscar ganho no mercado de ações. Então, isso também leva esse otimismo no S&P 500, que subiu 1,52, e na Nasdaq, que subiu 1,88. Mas pode ver que nenhum dos dois subiu tanto quanto a nossa bolsa, justamente por essa busca de ganho no mercado emergente que acontece quando você tem essa expectativa de queda de juros. E mais, quando você tem essa expectativa de queda de juros, o que falam aí, né, parece que é economês, para deixar difícil, diferencial de juros vai aumentar. O que é o diferencial de juros aumentar? Bom, a gente tem uma taxa Selic que está nas alturas, uma taxa Selic que está extrapolando lá 15%, e se vai cair os juros nos Estados Unidos, você vai ganhar mais colocando dinheiro em outro mercado emergente que tem uma taxa não só nominal muito alta, mas descontada a inflação, que é a nossa taxa real, muito alta também. Então vem esse dinheiro, busca ganho aqui nessa diferença do que paga juros de um, ou que se espera que vai pagar os juros de um, com a expectativa do que se espera que vai pagar os juros do outro. Então é isso que tentam florear aí, né, deixar mais bonito, diferencial de juros, é isso que está sendo falado. E esse movimento aconteceu na sexta, e teve aí um grande movimento otimista aqui na nossa bolsa, coisa que a gente não via desde abril. Nesses últimos meses a gente via a bolsa patinando muito, quando conseguia dar um respiro, logo voltava atrás. Então, aqui realmente um dia mais otimista para a nossa bolsa. E agora eu vou emendar com outro assunto que também tem a ver com o mercado financeiro, que também tem a ver com o mercado de títulos, que é o nosso querido ou desquerido laranjão de topete, porque saíram várias notícias e eu já estou acompanhando isso há algum tempo, tá? Não é de hoje que eu estou de olho nesse laranjão, porque eu já estava acompanhando ele num movimento bem esquisito com as criptomoedas. E agora saíram outras notícias envolvendo outros títulos de empresas que poderiam ser favorecidas por Donald Trump, por legislações ou por medidas do seu governo, e que agora descobriram que ele está posicionado em títulos e outros ativos dessas empresas. Então, assim, gente, eu não quero acusar ninguém de nada, mas se isso não é negociar com informação privilegiada, eu sou o quê? Um ventilador de hélice num canto de escritório. Porque o cara, o que a gente precisa entender aqui é que a gente está falando do presidente dos Estados Unidos, de uma potência mundial, de uma potência econômica mundial. Tudo que esse homem fala acaba mexendo com o mercado. Não à toa que um post dele na Truth Social mexe com o mercado também. Uma fala dele em entrevista mexe com o mercado. Ele não deveria se posicionar em nenhum ativo, né? Se a gente fosse levar a coisa a sério, ele não poderia ficar posicionado e falar, estou posicionado nesses ativos. Ele sempre conta a vantagem de aumentar patrimônio em criptomoedas, porque tudo que ele fala e tudo que ele tem de ação mexe com o preço dos ativos. Então, você tem aí uma informação desigual, porque ele sabe antes se ele vai sancionar uma lei ou não. Ele sabe antes se ele vai falar ou não. Se ele se posiciona naquilo e depois fala alguma coisa para derrubar aquele mercado ou alavancar aquele mercado, ele vai ganhar dinheiro com isso. E isso está ficando cada vez mais evidente. Aconteceu na Trump Coin, aconteceu em outros momentos também que ele acabou falando de alguns mercados, né, que a gente viu acontecer também com o tarifaço, né, aí não dá para falar que foi ele ou pessoas ligadas a ele, mas que a gente viu que informações privilegiadas acabaram sendo faladas antes do anúncio do tarifaço, então teve ali uma corrida na frente, o que deixa o mercado desigual, então a informação está desigual aqui. Se eu sou presidente dos Estados Unidos e sei que eu vou ter um pronunciamento polêmico que vai derrubar um mercado e eu vendo antes, eu estou atuando com uma informação privilegiada que só eu tenho. Isso causa desigualdade, isso causa desequilíbrio no mercado. E é isso que essas matérias estão falando. E aí eu separei 3 para vocês, para a gente ver junto aqui, justamente sobre isso. Porque uma das leis que está sendo aprovada agora, né, uma das leis que foi, na verdade essa foi aprovada agora, na verdade não foi nem aprovada, foi sancionada agora, que é a lei das stablecoins lá nos Estados Unidos. Essa lei, ela flexibiliza
alguns fundos terem acesso às criptomoedas, às stablecoins aqui no caso, né, que são aquelas criptomoedas um pouco mais estáveis. Deixa flexível também para que alguns fundos de previdência e pensão ali tenham acesso a esse mercado de uma forma mais facilitada. Então, é uma lei que acaba privilegiando um mercado de criptomoedas. Mercado esse que Donald Trump sempre acaba sendo ligado como uma pessoa que está aumentando o seu patrimônio. Isso eu não estou tirando de nenhum lugar, não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando de notícias que falam isso, né? Por exemplo, a Trump Media acumula 2 bilhões de dólares em Bitcoin e pretende continuar comprando. Então, aqui, né, uma notícia da CNN, mas tem uma da Reuters também que eu separei para vocês, que é uma outra manchete que a gente tem aqui e que eu estou tentando abrir aqui no meu computador para passar para vocês, né, o parágrafo que eu tinha separado aqui. Ó, temos a Reuters aqui na tela. Trump compra mais de 100 milhões em títulos desde a posse e mostra a divulgação. E aí a gente tem, né, algumas empresas que ele tem títulos corporativos como Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, a Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile e United Health. Outras compras de dívida, que ele está comprando títulos das empresas. Então, assim como o governo emite dívida para captar dinheiro, as empresas também fazem isso. Outras compras de dívida incluem vários títulos emitidos por cidades, estados, condados, distritos escolares, bem como os distritos de gás e outros emissores. Os ativos abrangem setores que podem se beneficiar das mudanças na política dos Estados Unidos sob sua administração, como desregulamentação financeira. Então, aqui é o que eu estou falando, né? Se isso não é informação privilegiada, eu não sei o que é. Mas a gente não pode acusar ninguém de nada. Vamos continuar aqui a matéria, porque também fala que o patrimônio líquido do presidente Trump aumentou substancialmente, com grande parte concentrada em criptomoedas na Trump Media. Aqui, até confirmando o que falava a CNN. Diante disso, não há evidências atualmente que suas compras de títulos sejam algo além de uma diversificação prudente dentro dos seus bilhões de dólares, diz o chefe da Oxford. Não tem indício, né, que ele não queira só diversificar. Mas que é muito estranho uma pessoa se posicionar em títulos de dívida de empresas que podem ganhar com alguma mudança na sua administração. E ele falar, e ele não escondeu, falar que está aumentando o patrimônio em cripto antes de sancionar uma lei que vai favorecer e flexibilizar as criptos. Inclusive, Donald Trump, quando falou aquela coisa, né, de perseguição às instituições financeiras, uma das coisas que ele falou foi, você tinha ali aquela parte, né, dos cristãos e conservadores, então instituições financeiras que perseguissem cristãos e conservadores iam ser olhadas de perto porque isso é perseguição política. Isso é uma coisa. A outra coisa que ele estava falando, que ele ia olhar de perto as instituições financeiras, eram as que começassem a dificultar o processo de compra de criptomoedas ou colocasse alguma ali dificuldade nessa negociação. Então você vê que ele está cercando por todos os lados e no final ele também vai se favorecer desse movimento. Então a lei não é só pró-cripto, é pró ele mesmo. Né? Ele está sancionando leis que favorecem o seu próprio patrimônio, porque as criptomoedas deram um salto depois que você teve a sanção dessa lei, porque se entende que a negociação vai ficar mais fácil, vai ficar mais acessível, vai ficar mais flexível, mais pessoas, mais fundos vão acessar aquele mercado, então elas voltaram a subir. A Ethereum teve um salto, a Bitcoin teve um salto, que são, né, essas moedas também consideradas mais estáveis. Então, é uma lei que favorece um mercado que ele mesmo está posicionado. E aí descobrem que ele tem títulos de dívida de empresas que podem se favorecer de mudanças na sua própria administração. Então, isso fica uma coisa meio que escandalosa ali na cara de todo mundo, mas aparentemente, né, ele está só diversificando o patrimônio. E quem somos nós para julgar? Parece aquela mesa das galinhas. E quem somos nós para julgar, não é mesmo? Mas a gente tem que falar assim, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho aqui. Eu, quando trabalhava no banco, no mercado financeiro, não podia negociar ativos de renda variável, por exemplo. Não podia, porque em tese eu poderia ouvir alguma coisa, uma negociação, uma informação privilegiada e correr na frente ou favorecer alguém e falar, corre na frente aí. Então eu não podia. Agora, o presidente dos Estados Unidos, que é uma potência, que tudo que fala cai como uma bomba,
pode negociar e falar que eu tenho mesmo, estou aumentando meu patrimônio, sanciono uma lei que vai favorecer meu patrimônio, estou aqui comprado em títulos da, sei lá, Wells Fargo aqui, porque vai se favorecer da minha desregulamentação financeira. Que isso, né? A gente está falando de um presidente de um país. Mas tudo bem, aparentemente não tem problema quando você está falando de Donald Trump, o que é um absurdo. Outro absurdo que a gente teve ainda nessa toada financeira aqui foi o que Bolsonaro, na verdade Eduardo Bolsonaro, fez com o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil responde agora na justiça e com muita razão. Eu separei um trechinho aí rapidinho do vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu vou passar para vocês e depois a gente vai quebrando ponto a ponto, se der tempo aí, o que não der eu deixo para amanhã. Mas é um absurdo essa máquina de desinformação que está correndo solta e também aparentemente ninguém faz nada. Ainda bem que o Banco do Brasil agora foi à justiça falar sobre isso. Vamos ver esse trechinho. A magnífica é o seguinte: você pode fazer o que você quiser no seu país, mas para acessar o mercado financeiro americano, você precisa cumprir a lista da OFAC. Se tiver um sancionado na lista da OFAC, você tem que tirar essa pessoa do portfólio das suas relações. Senão você não acessa o mercado financeiro americano. Você vai ficar de fora de um monte de empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Cisco, um zilhão de outras empresas aí. Então, a decisão é tua, Brasil. Se vocês quiserem colocar ali Alexandre de Moraes, conta bancária, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ser cortado desse relacionamento internacional. E isso não é pouca coisa. Isso leva o banco à falência. Leva à fuga de ativos. Eu tenho certeza que já tem gente nesse momento preocupado, querendo descobrir para onde que leva o dinheiro dele para ficar protegido. Protegido, leia-se, né? Longe de ser sancionado pelas sanções secundárias. Bom, vamos lá, porque o Eduardo Bolsonaro ele não é bobo nem inocente, né? Ele usa termos que sim fazem sentido, mas ele usa termos para atacar uma instituição que é o Banco do Brasil e indiretamente deixar ali no inconsciente das pessoas que o Banco do Brasil pode sofrer sanções internacionais por manter a conta de Alexandre de Moraes e que isso faria com que o banco falisse. Quando ele faz isso, ele acaba tendo um efeito ali, às vezes até inconsciente nas pessoas. Olha, a pessoa entende, o Banco do Brasil vai falir. O que eu vou fazer? Vou correr e tirar o meu dinheiro de lá. Isso pode prejudicar não só as pessoas que vão ter essa atitude, porque elas podem ter que tirar dinheiro de algum fundo que não está bem, então elas vão sair com prejuízo. Vender algum ativo que não está bom, que também podem fazer elas sair com prejuízo. Tirar um dinheiro de uma aplicação com uma taxa de imposto alta e a pessoa sair no prejuízo. Então, a pessoa que vai fazer isso, ela já pode ser prejudicada pelo Eduardo Bolsonaro. Mas mais que isso, ele está atacando uma instituição brasileira aqui, falando que se ela não cumprir com as sanções, ela vai falir. E toda essa corrida que pode ser feita pela fala dele também vai prejudicar a instituição financeira. Então, não só ele prejudica as pessoas que vão ter essa corrida desesperada para tirar o dinheiro do Banco do Brasil, mas também a instituição lá no final. E esse ataque, né, ele traz algumas palavras lá, o FEC, né, que é o braço do Tesouro que executa a Lei Magnitsky. Agora ele virou especialista na lei, né? Nem os advogados dos Estados Unidos têm consenso sobre isso, mas o Eduardo Bolsonaro sabe. Eduardo Bolsonaro sabe de tudo. E aqui você tem um exemplo, né, dele usando esses termos, a OFAC, a Lei Magnitsky, as sanções, se não forem cumpridas. Existem N discussões em relação ao cumprimento e o que isso pode trazer para a instituição. Uma delas é justamente se o banco, né, não conseguir, ele não tirar a pessoa, se realmente ele seria tirado, sim, seria colocado na lista. É isso, os bancos têm medo disso. Então, existe sim esse medo de, se eu não cumprir a sanção da Lei Magnitsky, será que eu vou passar a ser monitorado mais de perto pela OFAC, ou OFAC, como ele falou, e aí isso vai me trazer problemas num segundo momento e eu posso, né, não ter como operar em dólar? Esse medo existe em todas as instituições, não só no Banco do Brasil. Só que esse medo, ele também não é concreto ainda, porque não existe nem consenso entre os advogados estadunidenses em relação a esse tipo de sanção feita à instituição financeira.
Mas aqui o que ele está fazendo é jogando com as palavras, e aí as pessoas falam, fake news. Eu acho que a gente tem um nome muito bom para isso aqui no Brasil, que é lorota braba, né? Então a gente podia começar a usar. Então ele começa a usar desinformação, ele mexe, manipula os termos para levar a entender que o Banco do Brasil pode falir se não cumprir a lei. Coisa que pode acontecer, né, de uma forma muito abstrata, assim, é um salto, você está pegando uma coisa ali que é uma conta de uma pessoa que está sancionada e manter o relacionamento com ela vai fazer com que você fique ali monitorado mais de perto pelo braço do Tesouro que executa a lei, mas que sanção que vai ser imposta a essa instituição financeira? Não existe consenso. Pode ser que ela não possa ter ativos no exterior, pode ser que ela não possa operar dólar, pode ser que não aconteça nada disso, porque não existe consenso de sancionar aquela instituição financeira. E mais que isso, né, como é que você lida no território nacional com tudo isso? E as instituições, elas estão mesmo nessa sinuca. Então ele pega um fato que aconteceu, os bancos estão nessa sinuca, estão consultando advogados, distorce para dar a entender que o Banco do Brasil iria à falência por manter uma conta. E aí você tem uma corrida bancária para tirar o dinheiro dessa instituição, prejudicando as pessoas e a instituição. A troco de quê? Né? É isso que eu queria entender aqui. Né? A troco de fazer uma pressão para fechar uma conta, a troco de sair ali falando o que você bem entender, para tentar desinformar as pessoas, para ter uma corrida bancária contra seu próprio país, contra um banco do seu próprio país e contra as pessoas do seu próprio país. Porque acho que Eduardo Bolsonaro não está pensando em nada disso, né? Que a pessoa pode sair com prejuízo, pode pagar um imposto que não teria que pagar, vai tirar o dinheiro num momento ruim. Nada disso ele está pensando. Ele só quer atacar mesmo as instituições e fazer pressão para atacar diretamente Alexandre de Moraes. Ele não deixa isso escondido também. Ele sempre fala em todas as entrevistas que ele gostaria ali de atacar, né? Não ele pessoalmente, mas ele gostaria que as sanções fossem mais adiante. Então, e que ele não vai cansar enquanto não conseguir isso. Então, aqui a gente vê mais um exemplo dele atacando o seu próprio país, um banco do seu próprio país, e as pessoas também que vão sair correndo desesperadas para tirar o dinheiro de um banco, às vezes num momento não bom para elas. Então, mais um exemplo aqui, né, dessa advocacia contra o seu próprio país. Mas o Banco do Brasil respondeu e, inclusive, já entrou aí na justiça contra Eduardo Bolsonaro. E eu acho muito curioso o jogo de palavras e a forma que é feita. Né? Então, ele pega ali uma coisa que realmente estava acontecendo, essa discussão com os bancos, até né, essas consultas lá nos Estados Unidos, todo esse burburinho, para distorcer e atacar não só um ministro do Supremo, mas também uma instituição brasileira e um país. E era aí com isso que eu fecho o programa. Focus fica para amanhã. E a gente aproveita e já liga o Focus com a confiança do consumidor, porque vai ter tudo a ver. Então amanhã a gente explica tudo isso, porque agora eu quero convidar vocês para participar aí com a gente desse encontro que vai ser o Despertar 2025. E agora a gente já tem aqui, né, os participantes todos confirmados, um monte de gente aí vai estar com vocês. Então tem Marina Silva, tem Margarete Menezes, tem Leone, né? Tem atrações musicais, tem toda a equipe do ICL, né? Acredito que inclusive eu. Então aqui o Despertar 2025, a revolução necessária. E aí vem com a gente agitar tudo isso, né? Vamos conversar, vamos ter esse encontro de perto para a gente estar junto nesses dias 19 e 20 de setembro lá no Vibra São Paulo. Quer estar com a gente? Agora que vocês já sabem o time de peso que vai estar lá com vocês, é só entrar em despertar2025.com.br para garantir o seu ingresso ou ali no QR Code, que hoje está distante de mim, mas ali no QR Code, agora sim, aí no cantinho da tela aqui, ó, o QR Code para você apontar a sua câmera e garantir seu ingresso. Então não fica de fora dessa, porque os ingressos estão correndo rapidinho, hein? Tá esgotando tudo. E agora vocês ficam com o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima já estão prontos para receber vocês. William De Luca e Guga Noblat estão a postos e vocês estão em mais do que excelente companhia a partir de agora. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos.
Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. All I see is you and Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. my